Design e colonialidade do fazer. Esse é um conceito que ajuda a entender a identidade nacional a partir de um processo de diferenciação, associado historicamente ao processo colonizador dos portugueses, no caso sobre o Brasil, mas vou falar também sobre outras realidades além do Brasil e também de outros colonizadores além dos portugueses. Mas vou falar principalmente de um processo de continuidade, herança ou ranço colonial que ainda se mantém. Essa diferença colonial continua sendo reproduzida no Brasil, em outros espaços que foram colonizados, e se não, também em Portugal. Colonialidade não é exatamente a mesma coisa que a colonização. Por isso até a diferença da palavra, tá? Bom, a questão principal que tem a ver com design e cultura, tema dessa matéria, é qual é o papel do design no processo de descolonização. Não estou aqui ensinando vocês a colonizar, pelo contrário. Estou propondo que vocês sejam profissionais conscientes e responsáveis e percebam que esse processo de descolonização que ainda não acabou, ele depende de vocês também. Se vocês reproduzirem essa diferença colonial sem pensar sobre ela, ou vocês forem forçados a reproduzir elas, mesmo sabendo que ela é funesta, que ela é racista, por exemplo, vocês pelo menos vão ter uma consciência para pensar a respeito disso e em algum determinado momento buscar um trabalho melhor que não obrigue vocês a fazer algo que vocês consideram antiético, por exemplo. Então é melhor saber do que não saber como é que funciona o processo de colonização e como ele continua através da colonialidade. Esse conceito de colonialidade eu estou me referindo a partir dos estudos realizados pelo grupo Modernidade/Colonialidade. Um grupo de pesquisadores de várias áreas que compartilham a identidade latino-americana, mas que compartilham também, em sua grande maioria, a localização institucional nos Estados Unidos. Embora alguns deles estejam em universidades na Argentina, na Colômbia, no Peru e também em alguns países do Caribe, a maioria deles estiveram localizados nos Estados Unidos. Por isso tem um certo viés de uma maneira latina como se apresenta nos Estados Unidos, né? Então, nos Estados Unidos, as universidades têm departamentos que se chamam Centros de Estudos Latino-Americanos. Curioso isso, né? A gente não tem no Brasil um centro de estudos estadunidenses, mas lá tem, e tem também centro de estudos asiáticos, centro de estudos europeus, centro de estudos disso, daquilo, daquilo. Porque os Estados Unidos utilizam as universidades como uma forma de manutenção e expansão do seu domínio imperialista. Mas também isso passa por conhecer as outras formas de cultura. Então, muitas vezes, esses acadêmicos vão produzir um discurso que é crítico e, ao mesmo tempo, condescendente com a maneira como os Estados Unidos gerencia e se relaciona com a América Latina. A principal contribuição, ou talvez os principais conceitos consolidados por esse grupo foram os 3 tipos de colonialidades. A colonialidade do poder, que tem a ver com a maneira como os colonizadores se colocam como autoridade dentro dos seus territórios e definem uma hierarquia muito rígida, trazendo aí, por exemplo, elementos do patriarcado cristão para territórios e culturas que anteriormente não tinham esse tipo de estrutura social. Nós temos a colonialidade do saber, que é muito presente na universidade, por exemplo, mas também em cursos, na catequese, no processo de aculturação do indígena, da pessoa que veio forçada a trabalhar da África. Tudo isso é uma colonialidade do saber, porque o saber que não é o do europeu, ou mesmo do branco, acaba sendo considerado um saber inferior, um saber que não é científico, um saber que não é prático, um saber que é só emoção e não tem nada de razão. Essa é a colonialidade do saber. A mais difícil de compreender é a colonialidade do ser, que tem muito a ver com essa questão da raça. Ser uma raça inferior, ser
uma pessoa que não se aprecia por ser quem ela é, mas sim uma pessoa que está sempre esperando se tornar alguém que nunca vai ser, que é a promessa que a colonização traz. Se você trabalhar direitinho aí, você um dia vai se tornar que nem a gente, vai ser que nem a gente, ser desenvolvido, ou ser rico, ou ser bonito como a gente. E nunca chega a essa promessa, por isso o ser fica sempre incompleto e insatisfeito. Então esse aqui, nesse slide eu estou sintetizando, digamos, as principais contribuições, denúncias que foram feitas por esse grupo Modernidade e Colonialidade. O que eu vou propor aqui nessa apresentação é uma pesquisa que eu já tenho feito há alguns anos com alguns colegas sobre a colonialidade do fazer, que seriam os aspectos infraestruturais da diferença colonial, ou seja, pode ou não pode ter indústria no nosso território. A gente parece óbvio isso, mas para Portugal não era quando era a época do Brasil Império, né? O Brasil Império não podia ter indústria, tá? Desculpa, Brasil Império, Brasil Colônia, não podia ter indústria, era proibido pelo governo de Portugal para que a gente obviamente não se tornasse independente. E essa desindustrialização se mantém até hoje no Brasil. Claro, teve momentos que a gente tentou se industrializar mais, baixou a industrialização, mas a gente hoje depende muito daquilo que é manufaturado fora. A gente continua essencialmente com a mesma economia, arranjo econômico que o Brasil tinha na época da colônia, que é a produção primária a exportação primária ser a produção agrícola, né, produzida em massa, gerando uma sensação de que nós só sabemos fazer coisas que lidam direto com a natureza. Nós não somos bons, por exemplo, em produzir chips, em produzir teorias filosóficas, tá? É a colonialidade do fazer que vai articular e diferenciar formas de trabalho, formas de fazer a nossa realidade como sendo uma superior, uma inferior. Bom, existem contradições dentro do grupo Modernidade e Colonialidade. Por exemplo, a gente já discutiu no começo da aula como o Brasil se constitui como uma identidade distanciada e desconectada do resto da América Latina. Apesar dos esforços de pessoas como eu, de outras que querem se identificar como Latinoamérica, isso faz sentido, é mais coerente, porque de fato nós tivemos processos colonizadores muito parecidos. A gente não sabe o que acontece nos nossos vizinhos, mas eles também não sabem o que acontece aqui. E aqui tem um exemplo de um pesquisador desse grupo Modernidade e Colonialidade, o Arthur Escobar, dizendo que o conhecimento decolonial, o pensamento decolonial ainda não chegou no Brasil, ou se chegou, está chegando atrasado. E ele prevê que irá chegar no futuro para reinventar o Brasil. Como assim? Então quer dizer que o Brasil nunca pensou sobre o seu passado, sua herança e a permanência da colonialidade na sua forma de ser, de fazer, de saber, de poder? Bom, sem querer ser chato, né? Mas diversos pensadores brasileiros já trataram desse assunto. Talvez eles não usaram o tema ou a palavra colonialidade, isso é verdade, né? É um mérito que a gente tem que dar para esse grupo de ter concebido esse conceito e utilizado ele de maneira consistente e bem expansiva, né? Então, se esse é o problema, para haver um diálogo entre o grupo Modernidade e Colonialidade e as pessoas que citam esse termo colonial e decolonial, que tal se a gente criar uma nova forma de colonialidade a partir de um pensador brasileiro para integrar dentro desse diálogo? Foi isso que a gente fez na pesquisa realizada para o livro The Routledge Companion to Design Research, intitulado The Coloniality of Making in Design Research. Então é um capítulo que descreve as minhas agruras lidando com o processo colonizador, o processo de descolonização. Tem uma parte onde eu falo um pouquinho da minha experiência pessoal como pesquisador de doutorado na Holanda e como eu sofri bastante com essa condição e como isso me estimulou, por exemplo, ao retornar ao Brasil, enquanto estava lá, na verdade, estudar Paulo Freire, Augusto Boal, Teatro do Oprimido, e as coisas que eu trago para a sala de aula para vocês. Tem a ver com esse momento em que eu estou na gringa e eu estou sendo diferenciado dos gringos, sentindo de onde vem isso, buscando a sua origem. Eu chego na colonização
E isso me leva a essa reflexão de conectar o pensamento de um filósofo brasileiro, o Álvaro Vieira Pinto, com o pensamento dos pesquisadores do Modernidade e Colonialidade latino-americanos. Álvaro Vieira Pinto é um pensador, filósofo por trás de muitas ideias do Paulo Freire. Eu já mencionei ele em alguns momentos aqui durante essa disciplina. Ele desenvolveu uma teoria da consciência crítica, do desenvolvimento autônomo, quer dizer, ele ligava a consciência crítica com a questão nacional do Brasil, e, por fim, uma teoria crítica da forma como a tecnologia pode ser desenvolvida no nosso país, inclusive até a inteligência artificial. Ele desenvolveu essas teorias entre os anos 50 e os anos 70. Ele foi perseguido pela ditadura militar, acabou morrendo no ostracismo. As pessoas não sabiam da obra dele, muitas obras estão perdidas. Eu faço parte de um grupo de pesquisadores que estão recuperando e relendo os trabalhos de Álvaro Vieira Pinto. Tá? Uma coisa que eu acho interessantíssima é que, como filósofo, ao invés dele falar nossa filosofia serve para a gente definir o que é ser. Ser é o igual a pensar, né? Penso, logo existe, como diria Descartes, né? O Vieira Pinto vai diretamente atacar essa forma de fazer filosofia elitista. Só quem pensa que existe, né? E você precisa pensar de um determinado jeito, e o pensamento que não está escrito como sendo um pensar também existe, porque ele sabe, ele conhece, ele analisou a história da colonização do Brasil e chegou à conclusão de que o pensamento cartesiano é um dos elementos nessa peça da colonialidade do saber. Ele não usou o termo colonialidade do saber, mas o cartesianismo ele está por trás, por exemplo, da estrutura dessa universidade aqui, que nos faz sentir tão desconfortáveis, e o nosso conhecimento corporal, de como que a gente se relaciona, que a gente sabe aplicar muito bem quando tem aquelas cadeiras de festa, aquelas cadeiras de bar, né? Mas a gente não consegue se sentir tão à vontade nesse espaço aqui, porque não aproveita esse conhecimento incorporado que a gente tem de nos relacionar. Então o Vieira Pinto, ele centraliza a filosofia dele, em vez de ser no pensar, no fazer. Então ele fala o seguinte: olha, a nossa tarefa aqui, no Brasil como filósofo, é o seguinte: é para aquilo que se precisa fazer que se devem voltar todas as atenções, no caso da filosofia, né? Para o fazer como a fazer. Olha só que interessante o trocadilho dele, né? Para o a fazer como a fazer. Não tem certo, não tem um erro aqui, tá, gente? Então, para o fazer como a fazer. Então, o que é o fazer como a fazer? É o fazer que precisa ser feito. Fazer o fazer. Fazer o fazer significa ser mais consciente do nosso fazer. Então, vamos fazer melhor, vamos fazer diferente. Essa é a proposta dele, uma filosofia que nos ajuda a pensar o fazer. Veja se isso não é interessante. A gente já teve, quem está fazendo disciplina de portfólio, a gente lê um texto de Vieira Pinto sobre o que ele pensa ser design. Tem muito a ver com essa proposta de pensar e projetar o fazer de maneira mais consciente. Bom, o Paulo Freire, a gente tem trabalhado bastante nessa disciplina, design e cultura. Ele é o pedagogo por trás do Círculo de Cultura, que é a técnica ou abordagem mais usada aqui nessas aulas, que explica por que a gente tem bastante diálogo. Ele foi um dos principais disseminadores da filosofia do Vieira Pinto, e ambos os pesquisadores remontam, vão beber na fonte do filósofo alemão Georg Hegel. O Hegel ele tem uma visão de mundo interessantíssima, de que o ser humano ele se faz a partir da natureza, ele não nasce pronto na natureza, mas essa natureza continua nele. Então existe uma natureza humana que está em contradição dialética, tá? Então o filósofo Hegel é o fundador da dialética ocidental para os últimos 200 anos. Inclusive Karl Marx vai beber em Hegel. Tem alguns elementos que são diferentes no marxismo e no hegelianismo. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora, mas o ponto principal é que tanto Vieira Pinto quanto Paulo Freire vão reler Hegel a partir das chaves de leituras criadas pelo Frantz Fanon, que é também o leitor de Hegel crítico, um homem negro aqui da América Latina e Caribe. Ele nasceu na Martinica, mas ele se torna bastante conhecido e tem um papel político bem importante num outro país, que é a Argélia, uma outra colônia francesa. Então ele mudou da Martinica, que é uma ilha do Caribe francesa, foi para a França, participou da guerra
e depois se mudou para a Argélia. Na Argélia ele participou das guerras de libertação da Argélia, guerra de libertação da colonização francesa, e a partir daí ele escreve textos que são fundamentais para o que hoje a gente chama de pensamento anticolonial. Todos os pesquisadores do modernidade e colonialidade da América Latina, de uma certa maneira, interagiram com as obras do Fanon, diretamente ou indiretamente. Ele é uma espécie de fundador desse pensamento sobre como descolonizar os nossos países, não só do ponto de vista militar, quanto político, econômico e principalmente cultural. E, por fim, racial, porque ele é um homem negro e ele percebe que a questão da raça é fundante da colonização. Bom, então o Fanon fala o seguinte: nós seres humanos precisamos nos fazer a partir da natureza no mundo que já está feito por outras pessoas, inclusive feito para a gente não conseguir fazer o nosso próprio mundo, às vezes para a gente até não conseguir crescer e ter saúde, tá? Um mundo que é intencionalmente feito, e essa intenção não é única, tem várias intenções e às vezes tem disputa. Então você pode fazer o seu mundo à revelia dos projetos de tentar desfazer o seu mundo, tá? Essa é uma interpretação de um leitor que vem a partir do design, eu no caso da obra do Frantz Fanon, porque ele não fala com essas palavras, mas é isso que ele quer dizer. Então, resumindo, o mundo é um espaço onde tem uma parte feita e uma parte por fazer, ou várias partes feitas, várias partes por fazer. O mundo não é uma coisa só natural, ele também é uma coisa cultural ou social. E essas coisas interagem. O social interage com o biológico, que interage com o natural. E por isso os seres humanos não vivem no mundo onde eles respondem apenas para os seus instintos. Todos os instintos humanos são mediados por símbolos culturais, que a gente aprende a partir de várias instituições e processos, como a aquisição da linguagem e a aquisição de títulos, como os que vocês estão buscando aqui no seu curso de bacharelado. Ok, dada essa determinação filosófica do que é o mundo, o que é o ser humano, como é que eles se desenvolvem, do conflito que existe, vamos aplicar isso para explicar e entender um pouquinho melhor do processo de colonização e como é que isso vai rebocar na colonialidade do fazer. A Europa, ela se fez, como um mundo que desfez outros mundos. E ao se fazer assim, tentou se fazer como o único mundo, ou como o centro do único mundo, tá? Aqui que hoje a gente chama de Brasil, existiam já outros mundos, Tinham nomes como Pindorama, que a gente conhece bem, mas também tinham outros povos indígenas originários que chamavam essas mesmas terras, essas mesmas culturas de Abya-Yala, Turtle Island e vários outros, tá? Esses mundos foram, em sua larga maioria, destruídos, desfeitos pelos colonizadores europeus. Então, enquanto eles desfaziam esse mundo, eles faziam o mundo deles lá na Europa. Então, se hoje existe riqueza na Europa, se hoje existe acúmulo de capital, se existe design na Europa, é porque foi desfeito todas as riquezas, todas as culturas, todas as formas de fazer design que não tinha esse nome design aqui. O que restou é uma parte ínfima da resistência dos povos originários e daqueles outros que se somaram, por exemplo, como os quilombolas. Esse processo de fazer e desfazer mundo, ele passa no seu ponto mais nevrálgico e tenso pelo fazer e desfazer corpos humanos e mudar o estatuto ou o valor que esses corpos têm. Então, o corpo humano feito na Europa, ele tinha muito mais valor do que um corpo feito em África. Esse corpo africano era considerado, na verdade, não um ser que tinha alma, mas uma ferramenta, ou até mesmo uma arma que poderia ser utilizada para o processo de colonização, trazido à força através desses navios negreiros, para o Brasil e outras partes da América. Então, o processo de colonização, ele não é só um processo econômico, mas ele também é um processo de produção de subjetividades marginalizadas, subjetividades transformadas em mercadoria.
Então, para fazer esse mundo da Europa, da metrópolis, né, era necessário o trabalho das pessoas que estavam trabalhando aqui na colônia. Então, basicamente, dá para dizer sim, isso é uma questão que vai mexer com o ego dos europeus, de que os africanos escravizados aqui do Brasil e todos os outros trabalhadores forçados ou mal pagos, explorados, que aqui trabalharam na colônia, fizeram Portugal, no caso do Brasil, ou fizeram a Inglaterra, porque por mais que o Brasil não tenha sido colonizado diretamente pela Inglaterra, a partir de um determinado período, quando Portugal se torna pobre e dependente da Inglaterra, a Inglaterra coloniza o Brasil mediada por Portugal. Por isso que isso acontece, um processo acontece depois da Revolução Industrial, que Portugal, em vez de investir o que estava acumulando de ouro das colônias em negócios capitalistas, colocava em igreja, fazia eles gastavam o dinheiro de um jeito que não reinvestia, não transformava em capital, por isso não era considerado um capitalismo total, que foi o que a Inglaterra fez. E aí Portugal precisava comprar os produtos da Inglaterra, e aí começou a ficar endividado, e chegou um momento que Portugal tinha que obedecer a Inglaterra, e por isso que o Brasil vai ajudar a destruir o Paraguai numa guerra subimperialista, né, mais ou menos nessa época. Tá? Mas no fundo, o que estava acontecendo? A colônia estava fazendo a metrópole, e não o contrário. Que a ideologia colonial nós estamos fazendo. Não, quem fez o grosso do trabalho fomos nós. Nós transformamos natureza em cultura. Hoje essa divisão ainda existe muito fortemente entre países que foram colonizados no passado ou ainda são. Tem países ainda sendo colonizados, tem regiões que estão sendo disputadas até hoje. Uma das maiores guerras em debate hoje em dia na Palestina é uma guerra de colonização. Tá? Israel está colonizando a Palestina, e não só, mas também a Cisjordânia e outros territórios que eles visam colonizar no futuro. Então existe hoje uma divisão, e a gente poderia incluir a Palestina aí dentro do sul global, apesar de seja no hemisfério norte. Tá? Então quando fala sul global, norte global, não é necessariamente a divisão geográfica, é a divisão histórica de que esses países, esses territórios passaram processos de colonização, inclusive, mas não permitiram essa colonização, ou se libertaram, ou ainda estão presos sob julgo. Né? A China, por exemplo, resistiu à colonização, mas houveram várias tentativas, várias guerras coloniais por lá, e é hoje um dos grandes líderes desse chamado sul global, que não é a mesma coisa que BRICS. Tá? BRICS é um acordo econômico, enquanto o sul global é um conceito cultural e político. Uma característica desses países do sul global, que são subdesenvolvidos, é que eles não conseguem ver o seu próprio fazer como um fazer desenvolvido. Até por isso que é subdesenvolvido. Por uma questão de falta de autoestima. Então você vai ver produtos que são projetados na Califórnia, feitos na China, hackeados na Rússia e usados no Brasil. Pode ser diferente essa ordem, mas isso aqui é o que a gente espera. A gente não espera o Brasil ser uma nação hacker, como é a Rússia. A gente não espera o Brasil ser uma nação fabricante, como é a China, muito menos uma nação que lidera o design, como os Estados Unidos, ou a Califórnia, porque a Califórnia e os Estados Unidos não são exatamente a mesma coisa. Também existe uma tensão, até que está deflagrada hoje aí, das ameaças, por exemplo, do governo federal trumpista em relação aos governos estaduais da Califórnia e de Illinois. Tá? Então, os Estados Unidos é muito fragmentado, mas não vem ao caso nessa discussão. O que a gente está falando aqui é que essa gambiarra aqui pode ser vista como força, pode ser vista como uma coisa bacana, algo para a gente se orgulhar. Se a gente olhar isso aqui e pensar que é reaproveitamento de material reciclável, que é evitar produzir mais coisas inúteis e resolver um problema ali com o mínimo de recursos que já estão à mão no seu território, bom, isso aqui é um design avançado. A gente chama de gambiarra, e a gente aprende na escola, no curso de design, de que gambiarra é uma solução ruim, ou não é design. Isso tudo faz parte do que eu chamo de colonialidade de fazer. E tem outros desdobramentos também, por exemplo, a inferiorização do trabalho doméstico, ou o trabalho feito
no âmbito da casa ou o trabalho feito no âmbito do país interno, em relação ao trabalho feito fora da casa ou o trabalho feito fora do país. Então, a mesma divisão de gênero que faz as mulheres serem desvalorizadas e muitas vezes invisibilizadas pelo seu trabalho de cuidado feito em casa, também é produzida pela mesma colonialidade do fazer, que faz a gente não conseguir receber reconhecimento e valor pelas coisas que a gente produz para o nosso mercado interno. A gente foca muito no que a gente produz para o mercado externo. E aí a gente exporta o melhor e fica com o pior. Falando inicialmente sobre produtos agrícolas, mas isso também se reflete em várias outras coisas, como por exemplo, a gente não valoriza as teorias que a gente cria para nós mesmos, valorizamos as teorias e os textos e as obras de arte que a gente produz para fora, para gringo ver, para inglês ver. Resumindo, a contradição é o seguinte: o ser que é feito pelo pensar é considerado melhor do que o ser feito pelo fazer. Isso aqui é o cartesianismo traduzido numa linguagem do dia a dia, tá? Então, a gente se faz como ser, a gente não nasce pronto, mas esse ser é feito como? Se ele é feito através do pensar, penso logo sou, ele é um colonizador, ele é alguém que se define abstratamente e não pega no pesado, não trabalha, acha que botar a mão na massa é uma coisa inferior, tá? O que é você ser, ou o que é você pensar pelo fazer? É botar a mão na massa, que nem vocês fazem no curso de design, fazer coisas na modelaria, por exemplo, e ter ideias inovadoras e teorias e insights que são valorizados. Agora, se comparar qual é a reputação que vocês têm em relação a engenheiros nessa universidade, é inferior. Por quê? Vocês botam a mão na massa demais. Vocês não manipulam a abstração da matemática? Melhor design é o design que você, ou a engenharia, né? A diferença entre design e engenharia: engenheiro primeiro ele faz as contas todas no papel, só para depois botar a mão na massa se necessário, porque se puder automatizar, melhor. Então vocês percebam que a colonialidade do fazer se reproduz, inclusive, dentro dessa universidade, na diferença entre as nossas disciplinas. Isso é constantemente reiterado pelas produções de mídias hegemônicas, ou seja, que vêm desses grandes centros coloniais e imperiais, né? Por exemplo, ficção científica. Então, quando vai mostrar um futuro distópico, vai pegar como cenário um país subdesenvolvido. Nesse caso do Blade Runner clássico, né? Foram utilizados cenários de Hong Kong, tá? Que é um país em desenvolvimento. Era um país, hoje faz parte da China, mas na época era uma colônia da Inglaterra. Na época foi gravado o filme. Então, de modo geral, existe uma diferença, né, entre esse mundo pensado pelo fazer, como se fosse uma pilha de coisas sem sentido, sem design, sem poética, sem techné, mas, por outro lado, cheio de problemas que o norte global, que o design, com D maiúsculo, pode resolver. Então, favela não é design, autoconstrução não é design, não é arquitetura, não é projeto. Tudo isso aqui é espontâneo, feito sem pensar, ou com pouco pensar. Tá? Por quê? Focou no fazer. O fazer, como meio para pensar, ele estraga. Se você pensar através do seu fazer, você estragou o seu pensamento. O ideal é que você pense primeiro e faça depois. Ou seja, que o pensar seja um fim e não um meio. Então, a gente está num lugar da colonialidade em que a gente vai importar soluções prontas de fora, como os transgênicos, como milho transgênico, como se fosse a solução para a fome. Dessa maneira foi estimulado aqui no país, foi introduzido no país nos anos 90, através de muito lobby, através de muita propaganda na televisão mesmo, de que organismos geneticamente modificados não eram prejudiciais à saúde. Pode até não ser no ser humano, mas é certamente prejudicial ao ecossistema onde é utilizado esse mecanismo, esse organismo. Começa porque não dá autonomia para o agricultor, ele não consegue reproduzir a sua colheita a partir das sementes que ela compra. Toda vez vai ter que comprar uma nova semente a cada nova colheita. Isso já é um problema de dependência, mas tem um problema mais sério, que é a redução da biodiversidade. Muitas vezes eles têm alguns genes modificados para matar certos tipos de insetos, para evitar que certos tipos de bactérias se reproduzam, e isso causa um efeito
de rastilho de pólvora dentro daquele ecossistema, de que não tem determinado ser vivo que servir de alimentação para outro e por aí vai. Tá? Então, a introdução dos geneticamente modificados no Brasil corresponde curiosamente com a volta da fome como uma grande questão para o Brasil. Tá? Então, o momento que mais se plantou organismo geneticamente modificado foi também o momento que teve mais fome no Brasil. Por quê? Isso aqui vai para quê? Para que vai esse milho? Esse milho vai para produtos, não vai para ser consumido diretamente como espiga, vai ser para produzir alimentos ultraprocessados que não matam a fome, não nutrem as pessoas, gerando situações de inseguridade alimentar, que é aquela coisa curiosa que a Dilma falou uma vez, mas que era a mais pura verdade: o brasileiro passou da fome para a obesidade diretamente. É bem bizarro, mas é o que aconteceu. A obesidade ainda é insegurança alimentar, acredite se quiser, se não tiver os nutrientes necessários para ter saúde. O que a gente poderia ter feito diferente? Se tivesse estudado, conectado com as nossas raízes indígenas, com conhecimento indígena, as tecnologias indígenas de cultivo, a gente poderia ter uma produção agrícola muito mais diversificada, muito mais adaptada para os nossos terrenos, nossos solos, para as nossas condições climáticas variadas na América Latina. Né? Os povos indígenas têm um cabedal gigante de informação. Só estou trazendo aqui um contraponto. Em vez de ter uma única semente que é a perfeita para todas as pragas que tem aqui na região, nós temos 60 tipos de variedades de milho que são cultivadas aqui há milênios na América Latina, que estão adaptadas para diferentes situações. Tá? Então a gente tem uma riqueza que a gente não reconhece justamente por causa dessa colonialidade do fazer. Bom, traduzindo isso para o design, curiosamente chegamos à conclusão em outra pesquisa com o professor Rodrigo Gonzato, colega meu do programa de pós-graduação em design prospectivo, nós chegamos à conclusão que isso se reflete em não valorizar a posição de usuários dentro do design, como se o designer soubesse coisas que o usuário não sabe fazer e devesse não continuar sem saber. Então, conceitos como experiência do usuário, usabilidade, engenharia da usabilidade, arquitetura da informação, vamos simplificar, fazer interfaces ficarem amigáveis, mais fáceis, tudo isso é uma forma de opressão que está ligada à colonialidade do fazer. Fazer as pessoas sentirem que elas não conseguem fazer o seu mundo, mas apenas usar o mundo feito, é uma das heranças coloniais. Então, que a gente chamou de usuarismo, também é uma forma de colonização, talvez não com os contornos que a gente tinha anteriormente, mas certamente ligadas ao imperialismo que a gente tem hoje. De onde vêm as principais tecnologias que a gente usa no nosso dia a dia? Certamente não são produzidas e projetadas com as nossas intenções e culturas aqui no Brasil, são feitas de fora do Brasil. E isso nos coloca numa condição de uma nação usuária. O Brasil se pensa como usuário, não como designer de tecnologias, não como designer do seu próprio design, da sua identidade. Isso se reflete de várias maneiras na nossa vida, mas uma que é muito interessante, que já foi denunciada amplamente, é o colonialismo digital. Tem um livro muito interessante do Davidson Faustino junto com o Walter Lippold, em que eles fazem a crítica a essa situação, essa condição de dependência das redes de infraestrutura digitais de outros países aqui no Brasil e como isso se afeta, por exemplo, as nossas relações raciais. Por que, por exemplo, pessoas negras são consideradas apenas meros usuários dessas tecnologias e não desenvolvedoras ou criadoras ou muito menos designers, né? E por isso eles vão propor o hackerismo fanoniano, inspirado no Franz Fanon, aquele revolucionário que eu mencionei anteriormente, que participou da Guerra de Libertação da Argélia. Então, esses dois pesquisadores vão propor que a gente pense um afrofuturismo ou um Brasil-futurismo que leve em consideração essa necessidade de se emancipar das redes digitais estrangeiras. Aqui um exemplo de como que hoje o Brasil está sendo servido por cabos submarinos. Então aqui passa o nosso trânsito de internet. Ele é muito parecido com as rotas de trânsito de trabalhadores escravizados, tá? E também a rota de trânsito dos produtos, dos recursos agrícolas que eram daqui retirados, tá? Então essas rotas são muito parecidas com as rotas dos navios
da época da colonização, das naus portuguesas, passavam pelos mesmos caminhos. Então essa estrutura mantém ainda a gente numa condição de dependência. Reconhecer, valorizar, documentar e afirmar isso é design para esses designs feitos por usuários, isso é uma maneira de resistir a essa colonialidade. Então quando vocês estudam que design vernacular, se estudar isso como uma forma de resistência, vocês estão combatendo a colonialidade. É claro que se você for estudar isso aqui tudo para dizer isso é inferior, isso é tosco, isso é podre, isso aqui não é design, aí você está reproduzindo a colonialidade. Agora, estudar isso aqui, engajar com isso aqui, se inspirar nisso aqui para afirmar essa força e pensar que isso aqui é muito mais design do que aquilo que vem de fora, isso faz muito mais sentido, é muito mais poderoso, a gente deve construir o nosso design a partir desse design do dia a dia encontrado nas ruas, aí a gente está lutando contra a colonialidade do fazer. Bom, eu tenho me engajado com essas questões através da Rede Design e Opressão, eu já falei alguns momentos nessa disciplina sobre ela, fundada em 2020. Nenhuma das nossas oficinas online a gente fez uma releitura crítica dos produtos assim chamados patriotas associados ao bolsonarismo e chegamos à conclusão de que todos eles eram produtos não só fabricados fora do Brasil, como também tinham assuntos, temas e formas projetadas fora do Brasil. Tá? Então você tem ali o bonequinho patriota da Havan, do fundador da Havan, essa coisa horrível, bizarra, que é feito no formato exatamente igual a um personagem estadunidense, o Lex Luthor, que é um vilão. Curioso, né? É tipo, você tá chamando a população de idiota, né? De comprar um patriota, sendo que na verdade na história original o cara é um vilão. Enfim, tem essa cadeira aqui também, não é o caso dos Estados Unidos. Aqui essa cadeira que o Bolsonaro recebeu de presente, cadeira patriota, é a cadeira ovo, projetada por um designer dinamarquês. Então essas coisas bizarras aconteceram no nosso país, estão acontecendo ainda hoje, essa disputa por identidades, e o imperialismo e os resquícios coloniais ainda estão muito presentes, de que a nossa sempre buscar que aquilo que está fora é melhor do que aquilo que a gente tem e pode fazer e já fez aqui dentro. Essa imagem que vocês estão vendo aqui agora, que mostra a bandeira dos Estados Unidos sendo exibida na Avenida Paulista, na frente do MASP, e no outro lado, o mesmo lugar, a mesma situação, mas exibindo a bandeira do Brasil, que aconteceram respectivamente na manifestação a favor do bolsonarismo, a favor da anistia do Bolsonaro e também a favor das políticas do Trump de tarifaço sobre o Brasil, quer dizer, a favor de desfazer o Brasil, a favor de destruir o Brasil, a favor de acabar com os negócios brasileiros, né? É isso que estava sendo celebrado ali, né? De aceitar a dominação estadunidense sobre o nosso país. Do outro lado, nós temos o contrário, uma manifestação pública popular tentando enfatizar o contrário, de que o Brasil é dos brasileiros, o Brasil é soberano e o Brasil não deve se curvar aos Estados Unidos, nem ao tarifaço, muito menos a um ex-presidente golpista que, durante o seu mandato, desfez muitas coisas, e principalmente mais de 700 mil vidas, né, que foram perdidas para a pandemia. Então essas questões de colonização, disputa por identidade, marcação de diferença, são muito políticas, e o design se insere nesses debates, nessas questões. Mas mais do que produção de símbolos, como a gente está vendo aqui, disputa de qual narrativa que vai vencer, se vai ser o lulismo, se vai ser o bolsonarismo, o que nós estamos fazendo é reproduzir uma contradição. Mesmo que a gente seja lulista, a gente ainda assim vai estar reproduzindo essa contradição. Uma negação de todo o projeto que é inerente a qualquer fazer. Qualquer coisa que as pessoas façam já está sendo projetada também, tá? Então, usar uma coisa que já está feita ou fazer uma coisa que você está usando também pode ser considerado design. Então, nessa ideia mais radical de combater a colonialidade do fazer, a gente está pensando que usar também é fazer, fazer também é projetar, projetar também é transformar a nossa realidade. Então, não pense que vocês só vão conseguir mudar
transformar a realidade do Brasil quando vocês forem trabalhar numa grande indústria, quando o Lula abrir uma grande indústria no país. Tudo que vocês usam, se vocês usarem de maneira subversiva para propósitos de libertação, vocês vão estar contribuindo para essa descolonização. Aqui está um exemplo dos estudantes de design, aqui do Dadim. Não sei se vocês participaram dessa atividade, viram, isso não está mais disponível hoje, mas nos nossos corredores, até alguns anos atrás, nós tínhamos o símbolo cambiante com a palavra design, com as letras intercambiáveis, e os estudantes reconfiguravam esse letreiro cada dia de um jeito diferente, escrevendo várias coisas. Claro, design é mais óbvio, mas nudes, G-sized, days e outras coisas más. Se você se aproximava também desse letreiro, você via a diversidade que cada uma dessas letras eram compostas. Então eu achei um exemplo muito interessante de definição e redefinição do que é design constante aqui dentro do nosso departamento, num espaço público, provocando os transeuntes a pensar a respeito do que é design e da nossa presença aqui nessa universidade. Por fim, queria falar só sobre o nosso projeto de extensão, o LADO, Laboratório de Design contra Opressões, e algumas atividades que a gente faz para estimular nossos estudantes a se engajarem com as questões do nosso povo. Então, quando a gente orienta um TCC, a gente vai sempre atrelar o TCC a uma luta de opressão. E para descobrir qual é a luta que esse estudante está buscando lutar, que vale a pena, que tem espaço de luta, a gente faz todo um processo de entender a nossa constituição da identidade e diferença na nossa vida. É o que a gente chama de projeto existencial, inspirado no existencialismo sartreano e naquele que o Frantz Fanon também ajudou a construir. A gente realiza vários experimentos. Acho que um experimento interessantíssimo que veio antes do lado, que foi, na verdade, precursor, foi o experimento na disciplina Projetos para Pessoas, escrever um manifesto sobre como o design deveria se tornar mais político, que acabou tendo uma versão digital em que se tentou destruir todas as regras de design gráfico aprendidas durante a faculdade, por elas serem consideradas coloniais. Padrões visuais que foram definidos na Alemanha ou nos Estados Unidos, né? Leis da Gestalt. Por que a gente tem que aplicar as leis da Gestalt aqui? Por que a gente tem que aplicar grid? Por que a gente tem que aplicar a teoria da cor, se essas teorias, esses conhecimentos todos foram elaborados fora do nosso país? E muitas vezes em contradição em relação às formas de visualidade. Você encontra a aplicação dessas teorias no design feito pelos usuários nas ruas? Você não encontra. Eles estão quebrando o tempo todo essas regras. Por que vocês têm que aprender a reproduzir essas regras de fora? Porque vocês são esperados ter uma participação nesse processo colonizador imperialista. Ou seja, vocês reproduzam o processo colonial sem pensar. É tenso. Então esse momento foi o momento que os estudantes perceberam isso e fizeram essa manifestação violenta visualmente de colocar cores extremamente contrastantes para poder gerar um interesse por essas questões que são tão contra-intuitivas. A gente chegou a pesquisar as origens de por que a gente fez isso. Isso remonta à maneira como a gente se vê como monstro, né? Os colonizadores que aqui chegavam definiam os povos originários como monstros. Aqui do lado direito, então, tem a Ipupiara, que é uma ilustração feita por um dos viajantes no começo da colonização do Brasil. E olha só que curioso, essa Ipupiara, esse monstro, tem os dois gêneros, tem os dois sexos. O gênero não é mais difícil de definir, mas tem os dois sexos. Essa hermafrodita, como a gente falaria até hoje, fala intersexo, mas esse monstro é monstro por causa disso. É monstro porque tem essa ambiguidade na sexualidade. E essa ambiguidade da sexualidade é uma representação racista de como que eram as formas de relacionamento das comunidades indígenas que aqui estavam postas. Que não seguiam, obviamente, a heteronormatividade que os colonizadores trouxeram através da cristandade, através das outras formas coloniais de conhecimento. Esse monstro colonial, quer dizer, por que os portugueses vão dizer que
os povos originários são monstros? Porque eles já tinham uma ideia de que o Estado se fundava em ser um monstro racional, tá? O Leviatã, que é um mito que está na Bíblia. Então, o conceito de Estado moderno, que funda Portugal e vários outros países, é o conceito de um monstro, que é o monstro bonzinho. Então, o monstro bonzinho tem que destruir o monstro ruim, porque senão o monstro ruim predomina sobre a sociedade. Você precisa ter um monstro grande, maior do que todos, que é o Estado. Tá? Então, obviamente que isso é violento, né? Essa ideia de um monstro estatal é para justificar, por exemplo, por que o Estado tem um monopólio sobre a violência, por aí vai. Então, quando a gente está olhando para nós mesmos e tentando se desvencilhar desse processo colonizador, a gente primeiro vai ter que lidar com todas as imposições de diferença colocadas sobre nós pelos colonizadores, em especial essa autoconsciência de que somos monstros. E aí tem duas maneiras de você reagir. Você pode dizer não somos monstros, ou você pode dizer somos monstros, sim senhor. E ser monstro é legal. Então teve um movimento dentro da nossa história da produção cultural artística que afirmou isso de maneira implícita ou explícita, que foi a antropofagia. Tá? O movimento da antropofagia epitomizado nessa obra, essa pintura de Tarsila do Amaral, que tem um ser brasileiro que parece meio monstruoso pelo tamanho desproporcional dos seus braços e mãos. E do lado direito nós temos uma releitura dessa mesma obra feita pelo Denilson Baniwa, que é uma pessoa indígena brasileira que está fazendo uma releitura criticando, mas ao mesmo tempo sem descartar essa proposta da antropofagia lá do movimento modernista, da qual a Tarsila do Amaral fazia parte. Então existem vertentes que vão fazer uma crítica falando o seguinte: olha, a antropofagia foi um movimento de pessoas brancas localizadas em São Paulo que não tinha conexão nenhuma com os povos originários indígenas e representaram de maneira um tanto racista esse ritual de ingestão da outra pessoa, da carne humana, que foi praticado pelos povos originários no começo da colonização, ou antes já se fazia, enfim. Essa é uma narrativa crítica. A outra narrativa que eu acho mais interessante que o Baniwa está trabalhando aqui é o seguinte: não, beleza, faz parte da nossa história esse racismo dos brancos, mas também, por outro lado, esses brancos fazem parte do Brasil e a gente quer dialogar, e a gente quer se apropriar dessa narrativa de não, tá bom, tá, a antropofagia tem poder, tem força de criatividade, tá, agora deixa os indígenas falar o que é antropofagia também. Então deixa ter espaço para os indígenas artistas. Tá? Então, da mesma forma como houve uma transição de política indigenista, feita por brancos para proteger os direitos dos indígenas, hoje tem um movimento também de arte indígena, né? Assim como tem política indígena, feitas por indígenas para indígenas. Tá? E essa discussão da antropofagia dá abertura total para esse tipo de situação acontecer. Quer dizer, não é contraditório com a ideia de antropofagia, porque ela é um ódio, uma celebração à pessoa dos povos originários. A gente, inspirado nesse movimento antropofágico, tem feito várias coisas no lado, dentre elas o projeto Cadeiras Brasileiras, que foi uma apropriação de cadeiras parecidas com essa que estava nessa sala, uma cor um pouco diferente, azul. A gente tirou todos os estofamentos e refez estofamentos com matrizes variadas, com texturas variadas, porque a ideia de ser Brasil, na nossa visão, é essa diversidade conflituosa que nos constitui. Tá? Então, se você for lá no lado, ter aula lá, você vai ter a chance de escolher vários tipos de cadeiras diferentes. Então, obviamente que não tem uma cadeira verde e amarelo, ou todas as cadeiras verde e amarelo, como se espera, por exemplo, do nacionalismo vendido, como é do bolsonarismo. Então, até em contraposição, porque esse projeto foi feito na época que o Bolsonaro ainda era presidente. Bom, eu tenho muitos mais projetos nessa linha inspirados na antropofagia. Tem a plataforma Corais, que apoiou vários tipos de projetos de manutenção, de registro de culturas originárias aqui no país, de tradições artísticas dos mestres populares e muitas outras coisas mais. É um projeto que apoiou mais de 700 projetos, ainda está online até hoje. Não vou explicar em muitos detalhes, mas é uma das maneiras de você se engajar com
a antropofagia é você também apoiar os processos daqueles que estão pensando dessa maneira na produção cultural. E a experiência de trabalhar nessa plataforma gerou um livro, que é o Design Livre, que foi escrito usando a própria plataforma. É uma ideia de software livre, e uma ideia de não só usar o software livre no design, mas também pensar como que é o projeto livre. Um projeto aberto à participação, um projeto com muitas... Um projeto sem começo e sem fins, um projeto com muitas mediações. Enfim, tem esse livro, pode baixar gratuitamente se quiser, tem na nossa biblioteca. Aqui tem umas imagens de alguns software livres que vocês podem usar caso tenham interesse em fazer design livre, mas não é só isso, tem toda uma filosofia, uma estética livre também. Estou vendo vocês celebrando o Krita, é isso? Krita é bom, mas tem mais coisa, tem o Scribus também, esse pouca gente conhece. O Scribus é um pouco mais difícil usar, mas eu já fiz... esse livro aqui, o Design Livre, foi editorado com Scribus, tá? Ele é viável, eu já usei numa disciplina de disciplina de projeto editorial, já dei essa disciplina, eu obriguei todo mundo a usar Scribus. Aí depois nunca mais me deram essa disciplina. Enfim, a liberdade é uma questão que a gente precisa lutar coletivamente, não dá para ser reduzida a uma questão de escolha de software, qual software que vai usar, né? O Canva? O Canva está arriscado porque ele não é um software livre, tá? Não se confundam, que bom que você perguntou. Isto não é um software livre, embora seja gratuito, mas ele vai ser gratuito até um certo momento, vai chegar uma hora que eles vão querer cobrar de você. Primeiro você se torna dependente do Canva, depois eles começam a te cobrar, e não é à toa que tráfico de drogas também se refere aos seus clientes como usuários, assim como a indústria de software, tá? É a mesma colonialidade do fazer que está por trás das duas coisas. Então, para fechar, eu trago aqui as palavras do Álvaro Vieira Pinto, tá? O ser humano se faz livre ao praticar atos livres. É porque estes são libertadores do seu país e, portanto, criadores de situações históricas superiores, nas quais se tornam reais os modos e os direitos legítimos e superiores, que em conjunto formam uma estrutura da sociedade democrática. Então a visão do que é projetar atos livres é você se libertar em comunhão, como diria o Paulo Freire. O design ele vai combater a colonialidade do fazer na medida em que, além de fazer coisas, também faça atos livres. E um ato livre é aquele que garante a liberdade do ato subsequente. É um ato que não fecha novos atos. É um ato que é um convite a novos atos. Então é isso, gente. Essa foi uma reflexão rápida sobre coisas que vocês podem olhar em artigos científicos, caso queiram se aprofundar. É um dos temas de pesquisa do programa de pós-graduação em Design Prospectivo e também é um tema possível para tratar num TCC.